vai me falando aí, Fábio, como é que tá o número da live? Como é que tá, galera? Está entrando. Mi, Rosivânia, Rapon entrou. Boa noite! E aí, gente? Marina, Melo. Bora chegar... Oi, amiga! Marina é minha amigaça. Lua Monteiro. Daisy, Vicente. Beijo, beijo, gente. Vamos entrando aí, vamos chegando pra live. Que hoje promete, hein? Minha Pice. Gente, vamos chegando. Vamos, que hoje... Nossa, hoje o negócio vai ser tiro, porrada de bomba. Vai ser babado. Tem alguém ligando aqui, ó. Vou rejeitar, tá, Fábio? Eu só não sei rejeitar, mas tudo bem. Foi. Galera, comenta aí quem já está entrando, se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa. Vai dando esse feedback aí pra gente, que a equipe tá atenta. Que agora eu tô chique. Vocês acham que eu sou pouca coisa? Não. Agora eu tenho equipe. Fora a convidada de hoje, né? Que eu tô me achando. E com razão. Tá de boa, galera? Comentem aí, gente. Tá tudo de boa, vocês estão bem? A gente já vai começar a live, tá? Só tô enrolando pra dar tempo pra galera entrar. Sabe como que é live no Instagram? Vocês já estão acostumados, vocês já fizeram várias lives comigo. A gente dá uma enrolada até, né? O pessoal poder entrar aí, o Instagram avisar a galera que a gente tá online. Aí quando for começar, vocês compartilhem. Vocês estão ligados, gente? Vocês estão, ó, enquanto isso, hoje não posso falar ainda. Todo mundo sabe que a Letícia aqui tá comigo. Vou fazer suspense. Pelo amor de Deus, Letícia, sabe que eu almocei hoje? Pão com presunto pra estar aqui. Porque eu vim de ônibus. Não tinha parada no ônibus. Eu trouxe um lanchinho de pão com presunto. E foi o que eu almocei hoje. Foi praticamente o que eu comi o dia todo. Então, assim, se você tá nessa live, você não curtir essa live, você não compartilhar essa live depois de todo esse rolê que a gente fez pra trazer o melhor do melhor pra vocês, eu vou ficar muito chateada com vocês. Muito chateada. Porque, ó, trabalhamos duro. A equipe tá aqui, ó, pra comprovar que eu não tô mentindo. E valeu muito a pena. E vai valer muito a pena. Eu tô muito animada, tô muito animada. Gente, podemos começar? Como é que tá os números aí das lives? Já tem... Ah, então vamos começar, né? Gente, ó, sabe o aviãozinho que tem aí? Lá embaixo tem um aviãozinho que é de compartilhar. Manda pra galera, posta nos stories. Vamos parar essa internet hoje, vamos revolucionar a comunidade autista hoje. Lembra quando eu falei, aguardem, que a gente vai revolucionar? Vocês estavam esperando por isso? Vocês não estavam esperando por isso. Esse encontro de milhões impactou muita gente. Então compartilha, né? Manda pra galera, chama a galera pra essa live. E podemos seguir, então, equipe? Pode. Só tem que falar um pouquinho mais alto. Só. Um pouco mais alto? Falar um pouquinho mais perto, então. Gente, muito boa noite. Estamos finalmente começando o nosso Missão de Espectro. Uhul! Que alegria, que realização de um sonho, poder levar informação, trazer gente tão legal pra gente conversar, trocar experiências e aprender juntos, né? Porque eu acho que a grande ideia aqui é que a gente se acolha enquanto comunidade e possa crescer junto, aprender junto. Eu não vou me enrolar, né? Eu quero logo bater esse papo. Quero apresentar para vocês a convidada que vocês já sabem quem é, que é minha queridíssima, maravilhosa Letícia Sabatella. Que honra, obrigada. Boa noite, Letícia. Obrigada. Que alegria ter você aqui. Não, também, eu gosto muito de ver as coisas que você posta. Tenho aprendido muito com as coisas que você fala. Meu Deus. Com muitas pessoas também que tem para mim está sendo uma descoberta muito maravilhosa. Cair as idealizações capacitistas que a gente vai tentando se colocar, e isso é de uma libertação tão legal, e você vai vendo cada vez mais beleza e pessoas mais bonitas. A gente se desconstrói muito depois do diagnóstico, né? Nem tá aqui essa pergunta, mas a gente às vezes tem pensamentos capacitistas,
às vezes a gente não olha para certas causas. Eu digo que o autismo me fez uma pessoa melhor, porque ele me abriu os olhos para uma realidade a qual eu fazia parte sem saber, que eu desconhecia as dificuldades, eu desconhecia todas as barreiras. Me fez uma pessoa mais empática. Não sei se com você também rolou isso, assim, de poxa, olhar de uma outra forma para aquela realidade tão difícil. Eu acho que principalmente a autocobrança melhorou muito, sabe? Rolava muita autocobrança. Eu acho que eu sou uma pessoa, tá conversando com a Mônica ali, né, atrás, que eu consegui entrar numa coisa e enquadrar bastante. Entendi. E isso foi muito opressor. Sim. Mas, claro que sempre escapava, assim, aquela faísca que tinha uma peculiaridade querendo ser mais, querendo Sim. se mostrar mais. A gente não sabe o que é, mas a gente sabe que tem algo de diferente, né? Como a gente estava conversando. Às vezes a gente não sabe nomear o que tem de diferente, mas a gente sabe que a gente não se encaixa nos grupos, que a gente está sempre tentando se moldar para fazer sentido naquele ambiente. Não é uma sensação de não pertencimento? O famoso peixinho fora d'água, né? Se você tem um certo isolamento, apesar de tudo que você sente, você não frequenta no mesmo ritmo o meio social como se deveria, como você não tem essa bateria social tão apta, né? E aí você não entende por que você está um pouco sempre atrás, sempre perdendo o disparo assim, da corrida, da famosa maratona social, assim, você está sempre meio que noutra, correndo por fora. Correndo assim, por né? fora. E aí, quando eu tenho grandes amigos, grandes amizades que tem pessoas que hoje eu percebo que elas também são neurotípicas, assim, são neurodivergentes. Mas eu tenho grandes amigos e amigas que são neurotípicos, né? Que a gente se encontra, mas a gente não convive. A gente estava falando disso, né? Que eu adoro as pessoas e eu acompanho de algum modo a vida das pessoas, mas eu não consigo estar perto sempre. O tempo inteiro eu não tenho o mesmo fôlego social, né? Estar presente sempre, para mim, é um grande desafio. Não corresponde a certas expectativas que é do padrão social corresponder, né? É verdade. Mas eu queria te perguntar, voltando assim um pouquinho antes da gente entrar nesse papo do diagnóstico e como foi. Você teve o diagnóstico esse ano, foi isso? Que bateu o martelo e falou, realmente autismo de nível de suporte 1, é isso? Isso. Como é que foi esse primeiro momento, quando você ouviu essas palavras serem proferidas para você? Como é que você recebeu essa informação? Começou com o diagnóstico da minha filha, da Clara, e com ela eu também demorei muito para acreditar, porque eu tinha um preconceito em relação ao que era. Né? Porque a gente pensa que é uma coisa terrível, um bicho de 7 cabeças, não é? Eu imaginava que não existia essa troca afetiva tão comunicativa a esse nível, assim. Parecia que era uma coisa muito mais complexa e distante, como é o nível 3 de suporte, né? E os níveis mais altos. Mas então isso, eu falei, não é, mas tem alguma coisa diferente, mas não é. Mas isso é uma coisa que... E eu não, imagina, não. Né? Até que ela foi me mostrando. A médica? A Clara. A Clara sua é minha filha psicóloga foi te mostrando. Ela é minha psicologuinha, assim, desde criança. A Clara tem uma percepção fora de série das pessoas, uma observação muito fora do comum, assim, desde criança. Quando eu fui chamada uma vez pela coordenadora da escola, quando ela estava na 2ª série primária, com 8 anos de idade, e ela falou assim, olha, a gente está preocupado porque a Clara não está muito dentro dos grupos. Ela está meio de fora. Eu fui conversar com ela e como eu estava me separando do pai dela na época, eu achava que isso era um reflexo. E ela também estava mudando de uma escolinha que era do pré, né, do jardim, para uma escola diferente. Então, tem vários fatores. Sempre a gente vai achando que tem outras coisas que se relacionam, por isso que isso também vai mascarando. A gente sempre tem um porquê pra tudo, né? Mas não é o autismo. É porque mudou, é porque não sei o quê. Sempre tem. E aí eu fui conversar com ela, me conta, como é que é a tua turma? Você tá gostando da escola? Eu tô gostando muito. E ela começou a falar de cada pessoa da sala, de cada aluno, cada colega. Ela falou assim, fulano é... Só que ela usava termos que eu não usava
E eu... Ela tem uma fala rebuscada para a idade dela. Ela falava assim, fulano é hiperativo, mas ele é muito inteligente e ele se dá muito bem com a fulana. Ele consegue ir bem, entender bem a professora. Mas acho que ela tem um pouquinho de déficit de atenção, mas ela é muito amiga dele. A professora não consegue separar porque eles se dão muito bem, mas ela tem um pouco de dificuldade. Aí outro fulano, e ela ia falando de cada um assim. Super analítica, né? É super analítica e sem nenhum julgamento. Não era julgamento, né? Não se sentia superior, era uma compreensão e muito amorosa. Super empática. Super empática. E eu falei, e a professora? A professora é legal, ela ainda está aprendendo a lidar com essa turma. Aí eu fui conversar com a coordenadora da escola, era da Sapereira, maravilhosa. E ela falou para mim, eu contei o que estava acontecendo. Olha, a Clara me falou que a turma é assim, assim, assim. Letícia, você teve lá, você filmou isso? Ela gravou para você? Não, ela não tem celular, não tem gravador, nada. Porque é exatamente isso. Nossa, então a gente tem que saber como lidar com a Clara. Nunca veio o diagnóstico de autismo nisso, Entendi. Mas ela tinha essa característica desde sempre. Então ela é minha psicóloga. E ela foi a pessoa que me explicou muito. Até que uma conhecida amiga, que é a Silvia Laurentino, que eu tinha procurado há muitos anos atrás para me ajudar com outras questões, né, familiares, ela começou já estava desconfiada, falou assim, olha, eu tenho muita observação sobre você e acho que você ela te devia deu esse investigar. Eu falei, não. Raro, menina. Sabe que isso é raro, né? Que nós mulheres passamos despercebido. Gente, pessoal, aqui, ó, a equipe tá mandando a gente falar mais alto. A gente vai tentar falar mais alto. Eu tenho esse problema da fala baixo. A Letícia é mais elegante do que eu já sou barraqueiro, já falo... A Letícia é mais elegante. Então, se tiver ainda baixinho, vocês dêem um toque, ou tá falar bom? baixo ou berra. Não sei se isso é bem elegante. Mas que a gente tava falando mesmo, que eu me perdi. Não, a Clara e também. Tentei, achei que tava pegando. Aqui. Eu ia tecer um comentário sobre... eu ia falar que é raro porque nós mulheres passamos despercebido muitas vezes, por muitos médicos. Do meu diagnóstico, né, com a Silvia. E ela fez aí uma avaliação formal, mas ela já tinha uma observação de muito tempo comigo. Ela assim. já te acompanhava por conta da sua filha há um tempo. Por conta da minha mãe até. Da sua mãe. E aí ela veio conversar comigo, vamos fazer uma avaliação. E eu falei, olha, minha filha, a Clara está diagnosticada agora. Acho que não, porque também tem isso, a gente vai aprendendo que não é porque você é diferente de uma outra pessoa que vocês não podem ter o mesmo diagnóstico também, né? Sim, exatamente. Porque a Clara, ela é meu oposto complementar em muitos aspectos, e no signo também, eu sou peixes, ascendente Capricórnio, ela é Capricórnio, ascendente peixes. Mentira! Então, a gente tem muita... Ela tem uma personalidade muito própria, assim. A gente é muito diferente. Já vimos, né? Não precisa nem falar. É. Super madura pra idade, né? Super. Super desenvolvido, que é uma característica também É. de autismo em meninas, né? Geralmente ali uma superdotação, umas altas habilidades vêm junto, rola umas coisas assim. Mas nesse momento, quando ela te falou, quando chegou no final da avaliação, qual foi o sentimento? Eu senti mesmo uma coisa assim, pareceu um encontro, e eu fiquei muito emocionada, assim, embargou, assim, sabe? Porque a gente foi vendo, ela foi fazer uma investigação da minha infância, de várias coisas, Você se conecta com o seu passado, né? E eu fui entendendo, e há um tempo eu estava perguntando muito isso, assim, nas minhas conversas, né, com Deus, assim, eu falava assim, o que é? Definitivamente, o que tem que... Tem sempre um isolamento, apesar de toda a minha entrega, toda a empatia, toda a simpatia que rola, assim, por que tem sempre esse estado, essa coisa fora, assim? E aí parece que o diagnóstico vem como uma peça que faz uma engrenagem que andava, mas andava meio tortinha, de repente ela começa a fluir, não é isso? Tudo faz sentido, as coisas se encaixam. E tem uma palavra que quase todos os autistas falam, que é libertador. Sim. Foi libertador para você? Foi um momento assim de se reconectar consigo mesma? Nossa, porque
eu já estava numa fase, assim, com 52 anos, eu já estava no momento que aquele foda-se que você liga, assim, para não precisar. Eu sou desse jeito, do jeito que eu sou, com todas as questões que eu tenho, emocionais, hipersensíveis e tudo. Eu sei que eu sou uma pessoa legal, que quero bem, que faço coisas legais para as pessoas, cheias de defeitos. Né? E Como aí toda pessoa. Tudo bem, ninguém vai mais me oprimir porque eu tenho defeitos, porque eu tenho dificuldades, porque eu tenho limitações, né? Então eu já estava nessa aceitação já, pela idade, pelo tempo de vida. A maturidade vai trazendo isso pra gente, Sim, né? por realizar. Então o diagnóstico ele veio no momento, não que ele me deixasse, agora eu vou me aceitar do jeito que eu sou, sabe? Porque eu já estava aceitando. Eu já estava realizando muitas coisas apesar de aos trancos e barrancos, apesar de muitos tropeços. O nome da minha banda lá é Caravana Tonteria, porque faz tropeços e atrapalhados e o erro é uma forma de fazer. Então, as idiosincrasias estavam muito aceitas. Mas o diagnóstico, ele fez assim, tipo, que legal, eu não preciso sentir ainda alguma culpa que me resta. De reagir de determinada maneira, de precisar sair de um lugar quando a convenção pede que você fique até o fim, você precisa sair. Sim. Então, isso já começou a ser uma coisa assim muito legal. Puxa, eu preciso realmente agora de um tempinho para depois voltar. Eu preciso me regular de outro jeito. Não, eu não sinto muito. Não vou poder ir nesse jantar dessa maneira. Você passa a se respeitar mais, não é? Se entender. Em primeiro momento, você se entende. Primeiro, você entende o autismo. Você vai estudar o que é o autismo. Aí você começa a olhar aquilo e começa a se ver naquilo. Aí você começa a se entender. E encurta assim, porque às vezes eu tinha muitas palavras para explicar aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que eu sentia. Eu já conseguia ter uma elaboração por dedução. Mas aí o diagnóstico, assim, sou autista. Resume tudo, né? É mais rápido. Nossa. A argumentação fica mais... aí que eu vou pular uns tópicos aqui e travou a tela, mas tudo bem. Estou eu vou dentro pular do espectro, né? Uma coisa que só me que eu vou alivia. aproveitar o teu gancho, porque não é tão simples assim falar sou autista, né? Quando veio a informação, né, pra gente, do público, que você abriu seu diagnóstico, foi muito duro para você também. Foi muito engraçado, porque eu achava assim que só eu não sabia que eu era autista. Eu estava dentro do espectro e que era uma coisa já muito assim normal. As pessoas, porque eu não sei se a maneira como chegou para mim, como a Clara, como a Silvia, como outras pessoas. Foi muito natural. Quando eu entendi assim, nossa, então tá. Então eu achava assim que não era um bicho de 7 cabeças. Como de fato pareceu ser para como as pessoas receberam aquilo, né? Como algumas pessoas receberam, nem todas. Algumas, nem todas. Mas, você recebeu apoio também, né? Sim, porque para muitas pessoas era natural, era como tipo assim, você era muito identificável. Eu vou contextualizar pra galera que não sabe. Quando a Letícia abriu o diagnóstico dela, ela recebeu vários comentários nos portais de fofoca, enfim. E você comentou, inclusive, também. E eu fui lá, porque eu fiquei indignada com os comentários. E eu falei, cara, eu preciso reagir a isso. E foi assim que começou a nossa relação, foi assim que a gente se conheceu. E tinha alguns comentários que eu achei muito interessantes, do tipo, eu já sabia. E eu falei, caraca, como é que já sabia? Você acha que você demonstrava, assim, que apesar de você tentar mascarar o autismo, algumas coisas escapavam ainda, assim, das suas características naturais? De repente, as suas inabilidades em alguma área? Eu sempre fui aquela pessoa que, assim, tipo, eu fazia um trabalho de muita visibilidade e eu desaparecia. Isso é verdade, isso é verdade. E tinha umas coisas... eu sempre tive algumas títulos, né? Assim, umas alcunhas de ET, maluquinha. Então, isso sempre aconteceu. Assim, Dá pra ver, gente? Eu também tenho aqui, ó. Adoro, inclusive. Me apropriei do meu apelido negativo de ET. Sou mesmo, porque Deus me livre de ser desse planeta. Então, sempre teve algumas coisas que quando veio o diagnóstico, para muitos amigos, muitas pessoas, nossa... Só você não sabia.
Mas qual é a novidade? É por isso, então, que você às vezes sumia, você ficava dormindo, por isso que você às vezes não conseguia ir na festa. Eu faltei a muitas coisas Eu também. que eu tentava e eu não conseguia. Sociais, né? Assim, coisas que a gente... E agora ficou até mais fácil, assim, porque eu sei como organizar, como me preparar para estar apta, né? Reconhecendo esses limites. Assim, não dá para fazer 10 coisas. Você tem que decidir, assim, não, vamos priorizar, né? E esse respeito. E é doido, porque tem isso. O meu processo ele foi muito interessante, porque intuitivamente e instintivamente, o meu caminho de adaptação à sociedade ele foi muito rico com a arte. A arte proporciona muito isso, né? Sim, com a dança. Eu tinha tanto uma coisa muito regrada, muito repetitiva, que me ajudava a sair de casa, que era o balé, todo dia. Eu fiz balé também, me ajudou muito. De algum modo. E, então tinha isso, porque era um jeito de você ir também. Sim. E como eu também fui fazendo algumas terapias, oficinas de terapias de grupo, somaterapia do Roberto Freire. Eu lembrei disso, que eu nunca falei. Eu sempre do teatro, canto, várias coisas, mas crescer dentro do Teatro Guaíra e ficar sempre indo ouvir os concertos e as peças e todas as coisas também, ver. Ajuda muito. Ter uma mãe e uma família que cantava o tempo inteiro. E então a socialização, eu tive uma presença muito forte, que era como irmã, que era uma irmã da minha mãe, na verdade, minha tia, a Márcia, que ela conviveu comigo direto, assim, morou com a gente dos 7 anos dela até os 14 anos dela, e quando eu tinha 1 ano até meus 7 anos. Entendi. E ela era uma pessoa muito sociável. Isso ajuda muito pra gente, E né? ela me protegia. Eu era uma pessoa que ela cuidava, que era protegida por ela. Então, e ela era sempre foi minha referência. Então também tem esses fatores, assim, de ter uma trajetória que vai se... E todo o meu trabalho, mesmo quando eu fui fazer televisão, eu vejo que teve muitos momentos de muita inclusão nos processos de trabalho. Apesar de ter um ritmo muito acelerado, muitas vezes extremamente exaustivos, assim, mas que era por isso que eu também desaparecia. Mas também tinham processos de muita adaptação ao estar ali. A câmera, ela é uma proteção. A equipe também, ela aprende a lidar com isso. Muitos rituais assim surgem de preparação, de pessoas que estão ali para ajudar a gente a encontrar personagens. Então, tem diretores com quem eu trabalhei que naturalmente eu começava... Eu escrevia. Antes não tinha coisa da comunicação pelo celular, então era por cartinha mesmo. Por cartinha. E tinham diretores que também que eu escrevia, eles escreviam, então eu conseguia ir me comunicando. Que legal. De um outro jeito, que às vezes eu travava. Que legal, quer dizer, na hora de fazer a personagem. Você não tinha um diagnóstico, mas tinha ali algumas ferramentas de acessibilidade para que você pudesse e que eram permitidas no meio onde eu estava trabalhando. Isso eu agradeço, porque foi uma inclusão. Você, nós, querendo ou não, apesar de sermos mulheres num país, né, que tem ainda muito do machismo, nós ainda ocupamos uma posição de privilégio, né, Letícia, assim, porque não é todo mundo que tem acesso ao diagnóstico, que tem acesso ao laudo, e muitas pessoas se veem perdidas. E você está falando agora, você tem um diagnóstico recente. E você já tem muito conhecimento sobre o que é ser autista e como buscar estratégias para melhorar a sua qualidade de vida. Eu queria que você falasse um pouco para a gente se você se sentiu perdida em algum momento depois de receber o seu diagnóstico, do tipo, para onde eu vou, o que eu faço, e o que você fez para ter tanta propriedade assim e poder se ajudar tanto. Foram as terapias, você foi estudar, você foi ouvir a galera. O que você fez para estar onde você está nesse nível de compreensão tão rápido? Não, eu tô falando de uma compreensão, de uma coisa que eu tenho aplicado na minha vida, assim, né? Então, eu quando era criança, eu lia muito. E Conan Doyle e o Sherlock Holmes me ensinaram demais a deduzir. Entendi.
Então, eu acho que esse foi o meu caminho de descoberta, mesmo com a Clara, com a maneira como a gente foi o processo dela de aprendizado, de compreender que ela precisava, de determinado momento, a partir da... Terminou a 8ª série, acho que você, por exemplo, não, acho que agora você precisa estudar em casa e fazer outra coisa e relaxar nesse lugar. Poxa, Então, sim. não tinha um diagnóstico para isso, mas eu tinha um grande amigo, o Mecha, Antônio Mecha, que era um professor de História da Arte, dramaturgista. E eu conversei com ele, eu quero ensinar a Clara vendo filmes e lendo livros. Agora, a partir de agora, ela tem que descobrir o que ela quer. Uhum. E acho que ela não tem que entrar numa coisa muito conteudista de 1º, 2º, 3º ano para vestibular. Isso é complicado. Acho que agora tem que ter um período sabático e ela tem que cantar e fazer essas coisas. E a Patrícia Evans, uma professora de canto maravilhosa que a gente conheceu no Colégio de Música Antônio Adolfo, que tinha uma turma que era muito diferente uma pessoa da outra. Cada um eram atípicos, assim, todos de algum jeito. E eu falei, tua turma acho que é essa. A Clara também acho. Então a Clara, a partir de um determinado momento, ela ia com essa turma, com a Paty, ela fazia umas turmas que a pessoa entrava para fazer aula de canto à 1h, aí quando 2 horas era outro aluno, só que aquele da 1h continuava lá. Aí quando chegava 3, os outros continuavam. No final era uma jam session, uma galera e todos iam para casa dela. É isso que a Clara precisa. E o Mecha dava... O que a Clara quer aprender? Ela está gostando muito de rock. Começa ensinando a partir do rock. Então, do rock foi entender de onde veio na África, cultura africana, as músicas africanas, aí o blues, jazz, movimentos revolucionários ligados à juventude, aí tinha geografia, aí ela gostava de heavy metal, latim, português. Ela tem que escrever muito bem, ela escreve super bem. Então, e aí e aí eles ficavam vendo ópera em casa. Então, foi um estudo que foi desenvolvido. E ela já gostava muito naturalmente de estudar coisas. Ela se aprofundou muito em signos, depois em psicologia, em tipos psicológicos, por conta própria, a ponto da Ana Beatriz Barbosa uma vez chamar a Clara para ajudar ela a escrever um livro. Que legal, olha, Clara, não, agora vai você ter está que contar sabendo isso. muito. Sim, Como porque ela tinha uns 14 anos e eu estava comentando de um amigo que estava tendo muito altos e baixos. Nossa, eu, no meu jargão leigo, estava a Ana Beatriz lá me ajudando a fazer uma novela que eu fazia uma psicopata moderada, com muita dificuldade. E a Ana Beatriz me ajudando muito, porque eu comecei a ter umas crises até de arritmia, assim, de estresse, né? Por conta de vários confrontos até com a realidade de que existem pessoas que não têm jeito. Porque eu era um Sísifo dando murro em ponta de faca cristã, achando que todo mundo um dia ia se arrepender de coisas. E ela e a Glória me ensinando que não, tem pessoas que não têm esse arrependimento. Pensamento rígido, né? E pensamento rígido do autista de não que é isso. Ela estava falando do psicopata, na verdade. Não, né? mas eu digo, a sua ideia sim, é o pensamento rígido desculpa, do autista, do tipo, não, todo mundo tem jeito. E aí você se deparou com uma realidade onde não era aquilo que você pensava, veio a dificuldade de lidar com a frustração, a dificuldade de lidar com o rompimento do teu pensamento rígido, né? Foi punk. Que daí te deu essas crises. Deu. E aí a Ana Beatriz me acompanhou um pouco. E nessa da Lá em Casa a gente comentou sobre no meio veio uma coisa paralela assim que cruzou, né, uma transversal assim, e eu falei, será que fulano é bipolar, né? Eu quero o que mais conhecido. E a Clara do lado do cantinho dela assim, ou borderline. Aí a Ana Beatriz, como assim, Clara? Você está ouvindo? Da onde você acha que é? Ela, não, porque é diferente. Porque ela explicou o que era bipolar, o que era borderline, porque ela achava que era diferente. Mas sempre, de novo, sem estar por cima, e sempre compreendendo a pessoa. Hiperfoco, talvez, né? E aí a Ana Beatriz falou, nossa, eu preciso... A Clara está no nível dos meus alunos do 4º ano. Ela tem um talento muito específico, assim. E começou, deixa eu conversar com a Clara mais, que ela pode me ajudar a escrever meu próximo livro. Só que daí a Clara já voltou pro videogame, né? Ela é do videogame. Daí ela não... Ela ficou um pouco com a Beatriz. A Beatriz falou assim, ela perguntou várias coisas que ela queria saber, depois ela quis mais, ela quis continuar jogando videogame. Autista sendo autista, né, gente? Autista sendo autista. Deixa eu não fugir muito daqui, porque o papo é muito bom.
Mas eu tenho tantas coisas que eu quero saber da Letícia, principalmente porque muitas pessoas têm medo de falar que são autistas por conta da repercussão. E quando a gente pensou em quem convidar para essa live, logo o seu nome veio, porque você foi uma pessoa que lidou, como a gente estava falando, tanto com apoio como com muito julgamento, com muitas falas pesadas. Sim. Como é que você lidou? Como é que isso chegou assim até você? Te magoou? Te fez questionar o seu diagnóstico? Você se arrependeu de falar abertamente sobre o seu diagnóstico? Não, eu ainda tava assim, tipo... Tem um momento que a Silvia até fala assim, primeiro a gente tem uma lua de mel com o diagnóstico, depois a gente dá uma questionada, depois as coisas vão se assentando e você vê, não, tá certo, é isso mesmo. Verdade. Então, eu tava no processo da lua de mel com o diagnóstico quando eu falei. E pra mim era assim, super claro e todo mundo vai entender. Até a Silvia falou assim, é muito... neurodiverso isso, a maneira como você lidou com isso. Muito natural pra essa você. Ingenuidade, né? Muito natural. Muito Depois eu vi que aconteceu um auê. Eu não fico tão... Às vezes as coisas passam, eu não tô tão ligada em tudo que tá acontecendo, né? Ainda bem, né? Então eu vejo um pouquinho depois, às Ainda vezes, bem. porque eu tô distraída, fazendo outra coisa, trabalhando, estudando uma outra coisa. Vivendo, né? Vivendo. Aí eu fui lá e eu vi uns troços assim que me fizeram pensar um pouco assim, nossa, eu sempre olho que as pessoas estão se revelando. Um pouco, né? Quando elas estão falando de alguém. Elas mais falam de si mesmas do que sobre a pessoa que elas estão atacando. Aí né? dá um pouco de... dá uma coisa, depois eu logo já baixo e falo assim, nossa... Eu pensei até em dar uma respondida, mas não precisa. Eu tenho muita vontade. Não precisa, porque daí depois o próprio você, outras pessoas, outros mestres, que são pessoas mais... que conseguem ter um horizonte mais ampliado, né? Porque acho que, na verdade, é uma questão disso, da gente... E é natural a gente restringir nosso horizonte quando você está focado e está vivendo um problema específico. E eu vi comentários de pessoas que estavam vivendo, às vezes, agruras muito específicas e estavam ali focadas no hiperfoco delas. Então, é natural que seja difícil mesmo. E uma coisa que eu sempre ouvi de mestres era assim, amplia mais teus horizontes. Para mim mesma, para eu aprender, quando eu estou muito assim, nossa, porque como isso, não sei o quê, amplia um pouco teus horizontes, né? Então você espera que haja esse momento também. Entendi. Então, a paciência para que a verdade venha, para que as coisas... E também, se eu não fosse autista, também não era um drama na minha vida. Ser ou não ser, não era a questão. Pois é. Exatamente. Né? Minha questão é outra. Exatamente. A galera falando que você queria chamar atenção. Porque, não. Gente, e infelizmente é o que muitos autistas ouvem. Se eu chegasse a ouvem. descobrir, de repente, assim, desculpa cortar, mas se eu chegasse a descobrir assim, não, eu não sou... Ah, tá. Okay. Mudou tanto, assim? Não mudou tanto. Porque tá querendo se aparecer. Eu falo, gente, mas quem quer se aparecer com isso? Se aparecer como? Não está se aparecendo. Eu não consigo entender quem acha que quem é diagnosticado com autismo quer chamar atenção. Sim, e tem uma grande amiga que também é uma super neurologista que ela põe em questão o meu diagnóstico ainda. Eu também já não. Eu vejo assim, nossa, é porque é muito mascarado mesmo. Nossa, mas... Ela acredita que é altas habilidades. Eu também acredito. Com uma baixa autoestima. Que também entra. Meu Deus, mas se você tem baixa autoestima, eu tenho o quê? Autoestima zero. Pois é, mas também daí aí a Silvia fala assim, não, Letícia, uma pessoa com baixa autoestima não acredita tanto que é capaz de fazer tantas coisas. Pois né? é. Não sei, também não. Então, a gente não é só um diagnóstico, a gente pode ser fragmentos específicos para formar a Letícia. Quem é a Letícia talvez seja... Né, um punhadinho de cada coisa. Uma vez eu ouvi de uma indígena, uma cacica, pajé do povo Machacali, eu pedi para ela cantar um canto, que eles curam pelo canto, né? Cantos de cura. E eu pedi para ela fazer um canto que curasse a terra. E eu lembro dela falando assim, pega um punhado de canto do gavião, um punhado de canto do mumucá, um punhado de canto, como se quem fosse fazer um chá. Entendi. Então, às vezes, a gente tem que fazer o nosso próprio tempero, né? Do que nós somos.
E é difícil quando a gente não faz ideia do que tem esse tempero, né? Esses dias eu recebi uma mensagem, eu até espero que essa pessoa esteja na live com a gente, que ela dizia assim, eu já sou TDAH, imagine descobrir também que eu sou autista. E eu fico pensando, mas você descobrir que você é autista é informação, e a informação liberta, Sim, né? sim. Autoconhecimento é libertador. Você não ter o diagnóstico não vai fazer você deixar de ser, né? Você vai continuar sendo, só que sem saber. Então, eu fico pensando assim, o quanto as pessoas também têm medo ainda de um diagnóstico, né? O peso que ele tem. Como que você viu o diagnóstico? Você viu como um peso a mais na sua vida? Ou foi, ok, é isso mesmo. Foi de boa, assim? Eu acho que a Clara me ensinou a ver de uma maneira melhor. Foi ela que te ajudou a Sim. tirar esse peso, mas tinha esse peso antes? Quando veio pra ela, pra mim foi pesadíssimo. Não, nunca. Que pessoa mais fora de ser noção pra dizer que a Clara é autista, gente. Uhum. Porque não era, pra mim, nunca foi. Uhum. Né? Era uma outra coisa. E então, a partir disso, eu já estava mais escaldada. Já tinha o meu mundo atípico, já tinha meu ideal. Você já tinha se desconstruído. O meu ideal capacitista já tinha desfeito, assim. Entendi. Já via belezas de outra maneira, já tinha acontecido isso. Entendi. Então, quando veio para mim, assim, veio assim, já veio como uma coisa muito respeitosa, sabe? E eu acho que o diagnóstico, para mim, ele é com um olhar mais empático e de mais respeito também pelas pessoas e por mim, como você mesmo falou, né? Porque eu não sei, você entende assim, eu preciso respeitar essa característica, como eu tenho que respeitar, né, várias outras coisas, como eu tenho que respeitar a liquidez da água e a solidez do gelo, sabe? Como eu tenho que respeitar a fluidez do rio, eu não tenho que mudar a condição do rio, eu não tenho que mudar a condição de uma cachoeira, nem mudar a condição de uma avalanche, eu tenho que respeitar a avalanche, eu tenho que respeitar a cachoeira, eu tenho que respeitar o que é o rio, o que é o mar. Você não muda a natureza. Você respeita, né? Você lida com ela. Não é nem aceita, é você respeita, né? Porque aceitar, quem somos nós para aceitar ou não algo, né? Eu acho que a gente passou por vários temas. Pessoal, equipe, chega mais aqui. Dá tempo de eu bater mais um papo com a Letícia ou a gente já está se encaminhando para o final? Gente, a equipe foi embora. Ficamos só nós, a gente vai fazer o que a gente quiser, falar sobre o que a gente quiser agora. E é isso, vocês que acompanhem. Vocês estão gostando? Comenta aqui. Vocês têm perguntas? Vocês querem saber algo? Vou repassar alguns recados enquanto a equipe vem me falar se eu posso continuar ou não. Você talvez não saiba o quanto você inspirou outras mulheres autistas a buscarem seu diagnóstico. Sim. E mais do que isso, a aceitar o diagnóstico, ver leveza nele, sabe? Porque muitas pessoas, principalmente mulheres, vieram me falar que estavam assim perdidas, estavam, meu Deus, fim do mundo, o que eu faço? E quando viram você falar sobre o seu diagnóstico com tamanha naturalidade e leveza, elas viram que elas continuam sendo quem elas são. Que não precisa ter esse peso todo. Você tem dimensão de como a sua representatividade foi importante para muitas mulheres autistas? Eu ouvi de muitas mulheres andando na rua, vindo falar comigo, de muitas pessoas, de não só mulheres, homens também. Sério? Homens também? O Thiago Pique, por exemplo. Ai, fofo. Também. Beijo, Thiago. Ele me segue. Eu mandei o convite da live para ele. Beijo, Thiago. Então, várias pessoas me param na rua e falam assim, olha, eu tinha muita vergonha, eu agora vi que não é isso. E então, eu realmente, depois disso, eu tenho visto várias pessoas, até tem muitas pessoas, eu conversei com a Silvia, conversei com a sua psiquiatra. Me falaram muito isso também, que foram procurar a sua médica. Sim, que é uma pessoa, tipo,
a Silvia falando é muito bacana, sabe? Ela tem... Eu não conheço ela Ela ainda, também depois é eu vou ver. neurodivergente. E ela é muito sagaz, muito perspicaz nisso, sabe? Ela escreveu um artigo tão humanizador, porque a gente vem, se a gente for olhar o histórico de normatização, de buscar uma normalidade, de padronização do comportamento, das características, do que é ser mulher, do que é você se enquadrar, do que é você ser uma pessoa adulta, Sim. o quanto isso foi oprimindo movimentos e Total. personalidades, né? Total. Então, é lógico que o diagnóstico também hoje ele pode se estender e a gente pode quebrar esses cristais, assim, essas coisas esses engessamentos também, né? Que fazem as pessoas às vezes não se encontrarem verdadeiramente e perderem uma vida presas, né? Dentro de um armário, Dentro do armário. mesmo assim, né? De não poder ser e reafirmar. Tudo bem que muitas vezes serem estigmatizadas pelo que são, medo de serem estigmatizadas, Muito medo. não se reconhecer. E somos potências, e aí bem isso, tem pessoas que são mais fogo, tem pessoas que são mais água, e tem sua violência, e tem sua delicadeza, e tem sua serenidade. E é interessante a gente não enrijecer o nosso olhar sobre o outro. Eu sempre aprendi com os mestres místicos que eu li, assim, né, de poetas, de Tagore, a Rumi, o quanto que a gente não deve olhar, o quanto a gente tem que ver o infinito em cada pessoa. E não delimitar numa forma e estigmatizar a pessoa. E é justamente o que a gente faz, né? O que a grande maioria de nós faz. Sim. Assim, a gente tem uma facilidade muito grande de definir o outro, né? Ah, porque fulano é isso também para poder, e se né? Também. Ah, eu sou assim, eu sou, né? E eu há muito tempo eu já não consigo me definir. Defina a Letícia. Quem é Letícia? Difícil para mim, difícil para mim também. Há um tempo atrás eu conseguia ser mais definida. Agora já passei por tantos ritos de passagem na minha vida, sabe? E a gente vai se Tô sempre descobrindo e talvez eu sempre volte a ser o que eu sou. Talvez não mude, não sei. Mas eu parei de ficar procurando, porque eu me deparo com cores, com nuances, com reações a determinadas coisas inusitadas que eu vivo. E eu aprendi também que, uma vez, até conversando com o Leonardo Boff, ele falou assim, nossa, minha filha, veja que tem vulcões eclodindo mais lá no Oriente, no Japão. Tem pessoas, os terremotos estão acontecendo com mais intensidade, a Terra está girando. Você acha que isso não vai te afetar? Faz sentido, né? Se está afetando tudo isso, não vai nos afetar. Então, se tudo isso, uma guerra acontecendo no Oriente, o quanto isso não nos afeta a nível inconsciente, a nível consciente, a nível prático, pragmático, é inevitável. Então, a gente faz parte de um grande corpo, né? Vivo. Sim. Que é um planeta também. Né? Que é a magnetosfera, eu acho que ela é uma alma coletiva também, junto com esse inconsciente. Então, eu acho que a gente não tem como não receber e não ser transpassado por tantas energias, por tantas pessoas e tantas milenares existências antes de nós também, né? Eu concordo. Que eu acho que como atriz, meu processo é muito esse dessa porosidade, dessa permeabilidade, de permitir manifestações arquetípicas, N manifestações. Então, e claro que toda vez que aparece uma personagem ou uma manifestação dessas, é lógico que você também vai se descobrindo, porque não vem de algo que é fora de você também, né? Você. É intracelular também, né? É verdade. Então, você acha que a arte, a gente já falou sobre isso, mas a arte te ajudou não só nas habilidades sociais, mas de repente em outras habilidades? Vamos pegar aqui, por exemplo, a flexibilizar mais o pensamento em alguns momentos. Você acha que a arte, ela ajuda, assim, no sentido de desenvolver também habilidades na pessoa autista? Te ajudou? Total. Pra mim também, nossa. Sim, e acho que é muito bom a terapia e muito bom terapias coletivas, trabalhos de grupo, né? Você faz terapia hoje?
Ah, eu faço. Faço Te com ajuda, uma- assim, é uma coisa que... Eu faço com uma pessoa que trabalha muito com bioenergética também. Legal. Sim. Isso é uma coisa interessante, porque uma pergunta que eu recebo muito é: qual a melhor terapia para autistas? E não tem a resposta certa. A melhor terapia é aquela que funciona para você. É. Porque, por exemplo, talvez a sua terapia não funcione para mim, porque talvez eu tenha outras necessidades, outras expectativas, né? E eu vejo que muitas vezes as pessoas se sentem perdidas ao receber seu diagnóstico porque elas querem respostas óbvias e diretas, uma fórmula pronta que vá funcionar para você, para mim, para todo mundo que é autista. Então, a melhor terapia para autista é essa, vá por esse caminho, faça isso, entenda isso. E não é assim. A gente tem que se descobrir, né? A gente vai entendendo sobre autismo, aí a gente vai se olhando, entendendo nós mesmos, para daí buscar estratégias. Essas estratégias que hoje você adota, né, para ter mais qualidade de vida, você mesma que percebeu e foi identificando e foi traçando ali, eu vou agir dessa forma, eu não vou nesse evento, eu vou me preservar nesse sentido, ou teve ajuda das terapias? Acho que teve várias coisas, assim, muitas. Eu fiz muitas coisas, né? Então tem muitas oficinas, terapias, foram várias. Eu também não consigo ficar muito. Eu vou transitando Uhum. por muitas coisas. Eu gosto muito de terapias ou medicinas que não tratem um diagnóstico, mas que me tratem. A pessoa, né? É. O ser humano. Uhum. Também curto esse tipo de abordagem. Afinal, a gente não é um diagnóstico, né? Nós somos complexos, somos ser humano. O que é engraçado também, porque tem muita gente que fala, você não tem cara de autista, porque na cabeça de muita gente o autista, ele é um ET, realmente, né? Ele não tem, assim, hábitos comuns com uma pessoa típica. As pessoas idealizam muito o autista. Acho que muito por isso as pessoas se espantaram tanto com o seu diagnóstico. Né? Porque a gente tem um estereótipo do que é ser autista. É uma criança, é um menino, geralmente, é uma pessoa branca. Tem esse estereótipo da imagem do autista. Sim. Nós, mulheres, somos subdiagnosticadas justamente porque nós fugimos a esse padrão, a esse estereótipo, enfim. Eu queria te perguntar, hoje, você ainda lida com muitas dificuldades ou limitações? Assim, você ainda tem que aprender coisas para lidar consigo mesma? Porque as pessoas, elas me perguntam muito assim, quando que eu vou parar de ter crises, por exemplo? E eu fico, acho que você não vai parar. Eu não tô nesse momento, de vez em quando eu tenho crises ainda. Então, eu queria saber de você, assim, se você precisa ainda trabalhar certas características ou você acha que a arte, as terapias hoje te deixaram num nível onde você não tem grandes déficits, grandes dificuldades, grandes desafios por conta do autismo? Como é? Não, agora, esse finalzinho eu me Vamos lá. perdi mesmo. O que eu quis perguntar é se você ainda precisa trabalhar em você certas coisas Sim. com relação ao autismo para ter mais qualidade de vida Sim. e estar ali produzindo e conseguindo entregar um resultado para você, para sua vida, enfim, ou por conta de ter uma vida toda na arte, tantas terapias, tantas experiências, hoje você não vê grandes déficits na sua vida com relação ao autismo. Você ainda sente que tem, assim, dificuldades no seu dia a dia por conta do autismo? Não, dificuldades todos nós temos. O dia a dia ele tem dificuldades. Mas, porque lidar com... Porque o mundo está cada vez mais né? O mundo humano, a sociedade humana, ela é de uma violência, de uma agilidade, de uma dinâmica, de uma multi-estímulos o tempo inteiro. Então... qualquer pessoa fica estressada num trânsito debaixo do sol, a pino, né? Então a gente passa por todas essas buzinas e coisas e estímulos e músicas e Instagrams e, né? Então acho que a velocidade está intensa e muitas coisas. Então, eu tenho horas que eu emburaco legal, assim, numa sensação assim, né?
Equipe, tem o celular tocando aqui. E eu acho que é o celular que tá na live. E eu acho que é o celular da live ainda. Marcos, corre aqui. Cadê o Marcos? Se são horas de ligar, meu, acabando com a minha live. Quando eu tô nervosa, eu imito o Igor Guimarães. Conhece o Igor Guimarães? Não. Ele é humorista e ele fala desse jeito, meu. Aí quando eu fico sem saber o que fazer, eu imito ele. Beijo, Iguinho. Você não tá me vendo, mas um beijo mesmo assim. Não, mas assim, respondendo a isso. A necessidade... O que outro dia eu tive uma crise. Meu celular ficou carregando num carro no Uber. E eu saí, eu tava levando pacote, estava ajudando minha mãe a descer. E foi tudo certo com a corrida. Eu conversei com a senhora que estava no carro. E aí eu saí, quando eu cheguei no apartamento, falei, puxa, deixei meu celular. Ai, Aí o que você faz? Você liga pro celular pra pessoa atender. E eu pensava assim, puxa, ela ali, viu, tá né? ali conectado. Não foi assim, caiu no chão do carro, né? Aí eu ficava assim, meu Deus, por que ela não atende? Por que ela Começa a não dar um atende? desespero. Aí eu falei assim, é só ela atender. Eu falei assim, é só atender. E eu comecei a pensar, puxa, ela vai atender, amor, eu vou achar o celular. Eu tava tranquila. Até começou a me dar muita aflição, ela não dá atenção pra uma coisa que tava ali, visível. E aquilo me deixou exasperada, num grau que... Aí várias outras coisas foram acontecendo paralelas, assim, e quanto mais alguém fala assim, calma. Nossa, pior Calma. é, né? Eu falei, não, deixa eu ficar nervosa, porque na verdade aquilo ali era um estupim de várias coisas que eu tava segurando. E aí eu precisava, assim, desculpa, eu preciso manifestar um pouquinho disso, porque tá acontecendo isso. Eu consegui traduzir, aí todo mundo entendeu. Eu falei, não, tudo certo, realmente é isso mesmo, é chato mesmo. Mas que bom A hora que que você as pessoas- conseguiu expressar, né? Eu falei, não queira que eu tenha calma numa hora que eu tô nervosa. Sim, acho engraçado isso, né? Que as pessoas querem privar a gente de ficar nervosa, né? Essa Engraçado. tentação que a gente tem de normalizar o rio, a avalanche, a cachoeira. Para de ser tão cachoeira assim. É, Mas eu sou cachoeira! é igual... Ah, É para uma de ser hora- tão então, autista assim, né? Essa aceitação, ela já rola bem melhor, assim. Então, tem estratégias para você também. Tudo é claro, eu estava dentro de casa, eu me permiti desaguar, né? Eu estava dentro dos meus, estava segura no ambiente onde eu pude Se não você desaguar segurar melhor. ali, ia rolar um mescling A gente deságua em lugares que você tem de confiança, que né? desconfia, né? Sim, mas você acha que faz muito masking? Assim, com relação a antes e depois do diagnóstico, fazia mais e agora tá fazendo menos? Ou você ainda acha que já tá há um fazendo tempo, já há um bastante? tempo eu já faço menos antes do diagnóstico também. As pessoas me veem como eu sou, porque assim, tipo, Cansa, cansei de ficar sendo idealizada e ter que corresponder a uma projeção ou uma expectativa idealizada. Gente, é humano, né? Faz tudo que todo mundo faz e sente tudo que todo mundo sente. A gente se desgasta muito tentando agradar o outro, né? E Sim. esquece de se agradar, né? É. A gente gasta muita Eu energia. pago mico, assim, já com tranquilidade, assim. Nossa, eu também. Nossa, gente. Ai, não. As pessoas falam, por que você ficou tão desenvolta? Porque eu fui uma criança muito calada, muito. Eu fui começar a falar com 12, 13 anos. E eu sempre fiz aula de música e eu errei no palco. Eu errei o solo de The Final Countdown. O solo clássico do tanã, tan. Eu fiz tanã, pan, toquei qualquer coisa. Eu era tecladista, toquei qualquer coisa. E eu vi que a minha vida não acabou. O mundo não parou de girar porque eu errei o solo. E aí eu vi que errar é super normal e natural. E tá tudo bem errar. Quando eu aprendi que errar tá tudo bem, eu parei de ter medo de tentar. E aí eu comecei a falar, eu comecei a me expressar, eu comecei a gravar os vídeos que eu gostava de gravar, porque eu gravo vídeo desde muito tempo. Então eu vejo que a gente se priva muito de viver querendo agradar os outros, suprir a expectativa dos outros, com medo de errar com os outros e se deixa de lado. Né? Claro. Se deixa de lado muitas vezes. Então, o que eu sempre digo com relação às pessoas que falam como lidar com as pessoas que não aceitam o seu diagnóstico, eu sempre pergunto, mas você precisa dessa aceitação?
Porque às vezes a aceitação não vem, a gente não controla o sentimento como do não outro. aceitar o diagnóstico? Porque tem gente que fala assim, não aceito, você não é autista nada. Você tá inventando coisa pra arrumar desculpa aí pra ser preguiçoso, pra ser não sei o quê. Tem muita gente que fala isso. Só que a gente tem que entender que cada um tem seu processo. Você não vai mudar a cabeça do outro. Então eu sempre falo, gente, a gente tem que se aceitar. E quando a gente se aceita, a gente para de buscar a aprovação e a aceitação do outro, Sim. né? E eu acho que você deu uma aula pra gente sobre isso hoje. Eu queria muito bater esse papo, porque a forma como você lidou com tudo isso, a naturalidade que você falou sobre autismo, como você lidou tanto com as críticas, quanto como você acolheu a galera que se identificou com você. Então, queria te agradecer de todo o meu coração por esse papo. Eu acho que a galera de casa também ficou muito feliz, porque o pessoal queria muito ouvir você falar sobre autismo. A gente tem uma carência de representatividade, né? E quando a gente vê uma pessoa tão legal que nem você falando publicamente sobre ser autista, nos inspira, nos dá uma força, assim, do tipo, caraca, não tô sozinho. E dá uma compreensão também, né, do outro, assim. Também. Claro que não exige que a pessoa não seja o que ela é, né? Exige, entende, vai sentir, vai ser verdadeiro, vai se expressar. Eu acho que eu demonstro muito o que eu sou com muita... parece que a minha ética é a minha rigidez, assim, sabe? Eu percebo. Como toda autista, né? Muito ético, muito ali, né? As regras são regras. De certo ser é o que eu certo. sou, assim, sabe? Desculpa, gente, eu não consigo falar. A hipocrisia, pra mim, ela é um problema sério, sabe? Uhum. E ela é necessária algumas vezes, mas assim, Mas eu acho bem complicado. Eu também. A gente perder a nossa alma pra hipocrisia. Eu acho perder que a nossa essência para jogar o jogo social, né? Deixar de lado quem a gente é. Eu falo muito sobre isso, que as pessoas típicas As deveriam pessoas podem me odiar em alguns também. momentos na internet, na rede, podem depois perceber, mas ela eu confio nela. Eu tenho certeza que as pessoas confiam. Uhum. Mesmo que falem, não sei o que, eu tenho certeza que as pessoas confiam que eu sou o que eu sou. Uhum. Isso Sim. eu sei. Assim, porque é constante, né? Não é uma farsa, assim. Você é muito verdadeira mesmo. E é isso. Eu queria muito te agradecer por esse papo. Foi uma honra estar aqui com você. Obrigada por ter topado esse convite. Obrigada por ter compartilhado a sua vivência com a gente. Eu espero que tenha ajudado a galera lá de casa. E é isso. Obrigada, Tabata. Acho você uma luz. Muito obrigada mesmo. Obrigada de coração. Fábio, temos tempo para perguntas? Na verdade, a gente precisa subir pro YouTube. Chama pro canal do YouTube. Então, galera, a gente vai pro YouTube. E onde que tá o link? Na verdade, a gente vai jogar essa live no YouTube. A gente vai jogar essa live no YouTube. Eu não sei bem o que isso quer dizer, gente. É tipo assim, acabou e vai pro YouTube, né? Entendi. Mas acabou a live, então? É pra eu encerrar? Então, gente, esse foi o papo com a Letícia. Eu espero que tenha ajudado, que tenha trazido mais clareza para vocês, principalmente que acabaram de receber o diagnóstico. Foi um momento para mim de muito aprendizado, porque às vezes eu caio na pilha das pessoas, né? Que dizem que eu não posso ser autista, que... Enfim, ficam me invalidando, eu ainda fico às vezes revoltada. E Letícia me trouxe muito isso de quando a gente sabe a nossa verdade, a gente entende que a gente não precisa ficar se explicando para ninguém, né? Quando a gente é fiel a nós, a gente não precisa que o outro nos aprove, que o outro nos aceite. Então, acabamos por aqui, espero que tenham gostado. Amanhã, anotem aí, o Missão de Spectra não acabou, muito pelo contrário, ele acabou de começar. Amanhã nós vamos ter um papo sobre relacionamentos afetivos com a Nadime, que é minha querida amiga, que também é creator, é autista, é cantora. Nós vamos trocar uma ideia aí sobre como construir relações afetivas no trabalho, na família, amizades, namoro, enfim. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Um grande beijo, boa noite. Tchau, tchau.